Olá galera, dando continuidade à nossa aula sobre heranças genéticas, segunda lei de Mendel, nós vamos falar aqui sobre uma modalidade que acontece na segunda lei, que é a interação gênica. A interação gênica, ela vai acontecer quando, entre os dois pares de genes envolvidos, um par interfere na expressão do outro, ou seja, um par de gene, mesmo não fazendo parte daquele cromossomo, ele vai interferir diretamente na expressão do outro par. Então, eu vou ter uma combinação de pares de genes para determinar uma única característica. Essa modalidade de interação gênica, ela vai acontecer como uma interação gênica propriamente dita, quando esses dois pares se combinam para determinar uma característica, que aí a gente chama de interação gênica simples, ou de uma forma de anular um par de gene pelo outro, ou seja, um par de gene anula a expressão do gene oposto ou do outro gene. Essa interação chama-se epistasia. Então eu posso ter a epistasia sendo provocada por um gene dominante, aí eu chamo de epistasia dominante, ou eu posso ter essa epistasia sendo determinada por um par de genes recessivos, aí eu chamo de epistasia recessiva. Vamos observar a animação e os slides enquanto eu vou explicando esses dois fenômenos para vocês. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, eu vou explicar melhor como acontecem as interações gênicas nessa segunda lei de Mendel, tá? Observem as animações, os slides, que durante a apresentação desses slides eu irei explicando, tá? Então, qual é o conceito? Quais são os conceitos relacionados à interação gênica do tipo interação simples ou epistasia? Uma interação gênica é quando dois ou mais pares de alelos, eles se associam, como eu já falei anteriormente, para determinar uma única característica. Então, a combinação de dois pares de alelos para determinar uma só coisa. O que a gente tinha visto até então era essa combinação formando duas características, albino e com problema de visão, ou cabelo liso, pele morena, ervilha verde, textura rugosa, e assim vai. Aqui não, aqui a gente vai ter uma interação dos dois pares para definir uma única característica. Isso seria a interação gênica. E o que seria a epistasia? Chama-se de epistasia o padrão de herança na qual o gene impede a manifestação do outro. Então, um gene impedindo a manifestação de um outro par de genes. Não é no mesmo par, são outros pares. Mas na frente vocês vão entender um pouco. Quando o par de gene impede, ele é chamado de epistático. Quando o par de gene ele é impedido, ele é chamado de hipostático. Quando esse gene que impede, ele é dominante, falamos em gene epistático dominante ou epistasia dominante. Quando o gene que impede ele é recessivo, nós falamos de epistasia recessiva ou gene epistático recessivo. Ok? Vamos aos exemplos para ficar mais simples para a gente entender. Da interação simples, o exemplo mais tradicional, aí aquela história que eu falei em sala, gravem os exemplos típicos de cada modalidade. Então, da interação gênica simples seria a crista das galinhas. Olha que coisa interessante. Nós vamos ter 4 tipos de cristas. A crista rosa, a crista ervilha, a crista noz e a crista simples. Tá? Então, observem aí esses 4 tipos de cristas. Os genes Rzão, Ezão, Rzinho e Ezinho irão se combinar para determinar cada tipo de crista dessa. Olha que coisa interessante. Se eu tiver um gene Rzão e um gene Ezão, pelo menos um Rzão, pelo menos um Ezão, eu terei galinhas da crista noz. Essa primeira aí, nesse quadro ao lado.
Se eu tiver um Rzão, mas aparecerem 2 Ezinhos, eu vou ter galinhas da crista tipo rosa. Então, o tipo rosa pode ser Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho, ou Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Se eu tiver um Rzão e 2 Ezinho, eu tenho rosa. Como é a ervilha? A crista ervilha, eu tenho que ter 2 R's recessivos e pelo menos um Ezão. Pelo menos um Ezão. Então, 2 Rzinhos e pelo menos um Ezão, eu terei crista ervilha. Eu não, a galinha. Como é crista simples? Crista simples, ele será Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, tá? Esse R aí que está aparecendo está errado. Consertem. É Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. O que é epistasia? A epistasia ela é dominante quando o gene epistático ele é dominante. Então, na epistasia dominante, por exemplo, nós temos aqui o gene Czão como sendo o gene que determina as penas coloridas das galinhas. De novo, as galinhas, tá? O gene Czinho que determina penas brancas. O gene Izão, ele é epistático sobre o gene C. O que quer dizer isso? O gene Izão vai impedir a manifestação da cor das penas das galinhas. Então, no quadro, como é que ficam os fenótipos e genótipos? Eu vou ter galinhas coloridas, com penas coloridas, Czão, traço, Izinho, Izinho. Então, pode ser Czão, Czão, Izinho, Izinho, ou Czão, Czinho, Izinho, Izinho. E eu vou ter galinhas de penas brancas, as que têm Czinho, Czinho, ou aqui aparece o Izão. Então, se o Izão aparecer, acabou a cor das galinhas. Todas elas serão brancas, porque o gene Izão, ele é um gene epistático, ok? Olha que coisa linda. 3 labradores. Esse cão é muito bonito. E ele aparece em 3 cores. A cor preta, a cor dourada, que é a do meio, e a cor marrom. Isso é um caso de herança de interação gênica por epistasia recessiva. Quando a característica cor preta ela é determinada pelo gene Bzão e pelo gene Ezão. Ou seja, Bzão, Bzão, Ezão, Ezão, ou Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, ou Bzão, Bzão, Ezão, Ezinho, ou Bzão, Bzinho, Ezão, Ezão, ou seja, pelo menos um Bzão, pelo menos um Ezão, determina a cor preta. A cor marrom, ela tem que ter 2 genes Bzinho e pelo menos um gene Azão, ou seja, Ezão, desculpa, Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezão, ou Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezinho. Terei labradores da cor marrom. Mas aí vem a epistasia recessiva. Se esses animais, por algum motivo, herdarem 2 genes recessivos Ezinhos, eles terão a cor de pele dourada. O que é que quer me dizer isso? A herança genética para a epistasia recessiva da cor dos labradores me diz que o gene Ezinho ele é epistático recessivo. Se o animal, o cachorro, ele tiver 2 genes Ezinhos, ele será da cor dourada. Não aparece a cor, não é preto nem é marrom, basta ter 2 Ezinhos. Não importa se ele tem Bzão, não importa se ele tem Bzinho. Se aparecerem 2 Ezinhos, esse labrador tem a cor dourada. Ok? Então, o gene para determinação da cor dourada do labrador, ele é um gene epistático recessivo, que é o gene Ezinho.
ok? Mas ele só vai expor, só vai desenvolver a coloração marrom se ele vier em dupla, Ezinho, Ezinho. No marrom, a gente pode até encontrar o Ezão, Ezinho. No preto, a gente pode até encontrar o Ezão, Ezinho. Mas, se aparecerem dois Ezinhos, o cão vai ser dourado. Ou seja, para o labrador, ausência de cor. Tranquilo? Agora vamos a uma parte legal da nossa aula aqui, que são os nossos exemplos. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Na verdade, ele é um exercício, tá? Vocês irão copiar numa folha ou digitado, irão resolver. Eu quero anexado no sistema a resolução desses 3 exercícios que tem nessa aula. O primeiro é esse, sobre os cães labradores. O segundo, ele me fala das galinhas em relação ao gene epistático dominante ao gene izão, certo? E eu tenho aqui o exercício falando sobre os genes relacionados à crista das galinhas, ok? Então, eu aguardo esse exercício respondido, tá? Quem fizer no caderno, tira foto, transforma em PDF e me envia no sistema, ok? Quem fizer numa folha de ofício, da mesma forma, me envia no sistema, ok? Então, 3 questõezinhas bem light para vocês darem início às férias de vocês, que inicia na próxima segunda, ok? Obrigado a atenção de vocês e vamos ao trabalho.